No vídeo de hoje eu vou falar sobre casa alugada. Quais são as pequenas intervenções que, se você fizer, vão transformar aquele espaço e deixar ele muito mais a tua cara, com o teu estilo, com o teu gosto e sem grandes reformas. Então, se esse tema te interessa, bora comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E a tua casa dos sonhos não precisa ser somente a tua casa própria, pode ser também a casa que você alugou, mas que quer deixar ela com o teu jeitinho, com as coisas que você gosta. Então, antes de ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Deixa o teu like se você gostar desse vídeo e me conta aqui nos comentários o que você está achando dos conteúdos do canal. Esses feedbacks me ajudam bastante. Antes da gente começar esse vídeo, eu preciso que você vá no meu canal e assista outros dois vídeos que vão servir como base para esse vídeo aqui. O primeiro deles eu falei sobre reforma em apartamentos ou casas alugadas. Lá tem várias dicas bacanas e nesse vídeo aqui eu vou trazer uma parte mais prática de tudo isso. E tem também um vídeo onde eu mostrei a casa onde eu tô morando hoje, alguns aspectos dessa casa, porque ela é alugada. Então, um pouco do que eu falei naquele vídeo vai também estar presente nesse, até porque eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui da minha casa. É bem interessante você assistir. Vou deixar os cardzinhos aqui desses dois vídeos. Bom, acho que já deu tempo de você conferir os outros dois vídeos. Então agora vamos às 3 dicas práticas para você começar aí a reforma da tua casa alugada. A primeira dica que eu quero trazer aqui é sobre os furos nas paredes. Quem já morou em apartamento ou casa alugada sabe o drama que é quando você tem que pendurar os seus quadros na parede ou qualquer objeto que você queira pendurar ali, e aí você tem que fazer furos nas paredes. E quando você vai se mudar, você tem que entregar aquelas paredes como recebeu. E aí você tem que fazer algum reparo ou pintura, mas às vezes não fica tão bom, fica marcado, fica aparente, aí você acaba tendo que pintar a parede toda ou reformar. Então, vou te dar aqui hoje 2 alternativas que vão solucionar isso. A primeira delas, pasmem, fita adesiva salva a vida. Todo e qualquer quadro que você queira pendurar na tua parede, ou algum ganchinho, algum cabideiro, alguma prateleira, você pode usar fitas adesivas e não fazer um furo na parede. Ai Maria, mas eu vou colar o meu quadro na parede com durex? Não é durex, existem fitas específicas que são muito mais resistentes e que aguentam um peso muito maior. Então você pode sim prender prateleiras, quadros, qualquer objeto que você queira fixar na parede com essa fita. E aí no momento que você tirar, ou a parede vai estar intacta ou só vai ficar uma manchinha na pintura. E aí você pode repintar aquela parte, é muito mais fácil do que você ter um buraco ali e aí geralmente o reparo não vai ficar tão bom. Então essa é uma dica muito legal para praticamente qualquer coisa que você queira fixar aí nas paredes e depois quando você tirar, pintar, não vai ficar perceptível que ali tinha um quadro, que ali tinha uma furação, porque não tinha, era só uma fita adesiva. E essa é uma dica que eu gosto muito de dar para os meus clientes, porque às vezes eles querem pendurar um quadro ou até alguma prateleira, alguma coisa no banheiro, que é um local que passam vários canos, e eles não têm um projeto as-built que mostra onde é que passam os canos dentro da parede, e aí eles não sabem onde furar, eles têm medo, então, ai Maria, o que eu faço? Eu quero pôr um quadro, mas eu tenho receio. Então você pode utilizar essa dica da fita adesiva. E a segunda dica, ainda dentro desse assunto das furações nas paredes, fica para as áreas molhadas, locais onde você tem azulejos. Se você quer, por exemplo, fazer um furo na parede do banheiro para pôr uma papeleira nova, para pôr um toalheiro novo, até para pendurar um quadrinho ou uma prateleira, ao invés de furar no meio da pedra, né, no meio do porcelanato, da cerâmica, enfim, do azulejo, você pode furar o rejunte. E essa dica é muito legal e a gente usa muito aqui na nossa casa. Então, por exemplo, essa casa que a gente alugou, no banheiro não tinha os metais, né, não tinha ali o toalheiro, a papeleira e tudo mais. E aí, para fixar, a gente procurou fixar nos rejuntes, né? Na linha de rejunte, porque depois, para fazer um reparo, para deixar como estava para a proprietária, vai ficar muito mais fácil, porque é muito mais fácil você ajustar ali o rejunte, você preencher, do que você trocar a pedra. Então, evite furar no meio da pedra, a não ser que não tenha como, né? Às vezes não tem saída, aquele item que você precisa colocar vai ficar muito ruim se for numa linha de rejunte, mas use desse artifício porque é bem interessante, dá para fixar qualquer coisa, né? A parte do rejunte é tão resistente quanto a parte da pedra, até porque você vai fazer a furação até no tijolo. E essa dica a gente tá usando bastante.
bastante, então vou até deixar umas fotos aqui do nosso banheiro para vocês. Tudo fixado na linha de rejunte, então isso traz uma praticidade no momento que a gente for tirar aqueles itens dali. A dica número 2 que eu quero trazer aqui é sobre móveis já existentes no local. Muitas vezes acontece de você se mudar para uma casa, um apartamento que já tem alguns móveis, já tem ali um balcão no banheiro, ou uma cozinha sob medida, ou um sofá que seja, e aí você gostaria de mudar alguma coisa, mas você também não quer intervir tanto assim, porque você sabe que aquele item é do proprietário da casa. E aí, nesse sentido, eu gostaria de te trazer aqui algumas dicas de coisas que você pode fazer nesses itens. Primeira coisa que você tem que se atentar é de fazer alguma coisa que depois você consiga tirar, que depois você consiga fazer com que aquele móvel volte a ser o que ele era. Então, por exemplo, em um sofá. Vamos supor que tem um sofá aí na casa que você alugou, ele é confortável, você vai usar ele, mas você não gostou do tecido, você acha que aquela cor tá muito feia ou que aquele material não é bom. O que você pode fazer? Você pode revestir ele, você pode encapar ele. Ao invés de trocar o tecido, se ele fosse seu, você poderia trocar o tecido, você pode mandar fazer um tecido todo novo, mas removível, como se fosse uma capa de sofá. Cuidado com as capas de sofá, porque tem umas muito feias. Mas você pode fazer uma capa de sofá sob medida para aquele sofá, que fique bem justinho, que pareça que o sofá é naquela cor, naquele tecido, mas que futuramente você pode remover e o sofá permanece como ele era. Outro exemplo, vamos supor que você tem um balcão já no banheiro daquela casa, mas ele não é muito bonito, ele é meio antiguinho, os puxadores feios ou algum puxador quebrado. Uma dica é você trocar esses puxadores. Você não mexe na estrutura do móvel, você tira aqueles puxadores, guarda para devolver e você compra puxadores que comportem a mesma furação que você já tem ali no móvel. Então, por exemplo, numa gaveta existem tipos de puxadores. Tem puxadores que são redondinhos, como esse da foto aqui, que você tem um furo no meio. Existem aqueles mais compridinhos que você tem 2 furos e aí não comporta um puxador redondinho no meio. Você precisa comprar um que dê bem certinho na medida da furação, para que você não mexa no móvel como um todo, mas que você consiga substituir aquele puxador e aí no momento que você for se mudar, você volta a instalar o puxador que já estava no móvel. Então é uma mudança que não interfere em nada no móvel daquele proprietário, mas que no dia a dia vai ficar muito melhor para você. E um outro exemplo que inclusive a gente vai fazer aqui em casa, quando ficar pronto eu vou mostrar as fotos lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, me acompanhe que eu vou mostrar. É na nossa cozinha. A gente se mudou para uma casa que já tem uma cozinha sob medida. Se você voltou lá no vídeo que eu te falei, você deve ter visto a cozinha. E essa cozinha, ela não tem gavetas. E foi uma coisa que desde o início fez muita falta para nós. Ela só tem portinhas, então os talheres, panos de prato, coisas que a gente gostava de guardar em gavetas, não estamos podendo utilizar. E aí o que a gente pensou em fazer para não intervir muito naquele móvel, mas ainda assim termos gavetas, foi criar um gaveteiro que ele possa ser removível. Então que ele fique dentro ali do armário, ele faça parte do corpo do armário. Quando você olha, parece que aquele gaveteiro faz parte da cozinha, então vai ser de uma forma bem sutil, mas com as furações nos lugares certos, com os encaixes certos, para que quando a gente for embora, a gente consiga tirar aquelas gavetas, devolver as portinhas ali no local, os puxadores, tudo certinho, e aí parece que nunca houveram gavetas ali. Então, essa é uma dica interessante. Quando você for fazer alguma modificação, já faça de uma forma bem pensada, bem estruturada. Daqui a pouco você vai gastar um pouquinho mais, você vai ter ali um trabalho maior para pensar numa solução, mas busque uma forma de manter aquele móvel intacto como ele estava. Ou se você tirar alguma coisa que você consiga devolver, né? Então não corte móveis do proprietário, né? Não modifique, não faça novos furos, não troque a pedra, não mude substancialmente aquele móvel. Faça alguma coisa que você consiga modificar depois e entregar como você recebeu. E a terceira dica prática que eu quero te dar para transformar a sua casa ou apartamento alugado é a questão da iluminação. Independente do tipo de forro que você tem aí nessa casa, se é madeira, PVC, uma laje de concreto, gesso, independente de tudo isso, você ainda assim pode intervir na iluminação. E eu vou te explicar algumas formas que você pode fazer isso sem sair quebrando gesso, quebrando forro, fazendo grandes reformas. Então, como exemplo, vamos dizer que você tem uma sala e ela tem um único ponto de luz no meio do ambiente, que é o mais comum. E aí tem uma lâmpada ali, você não gostou, você achou que não tá muito legal. O que você pode fazer?
Ou você pode só trocar a luminária, você pode comprar uma luminária nova, um plafon ou algum tipo de lustre, vou deixar algumas imagens aqui, e simplesmente trocar. Então você tira aquela lâmpada dali, tira o bocal dela, instala a nova luminária e você já transformou o teu ambiente. Ai, Maria, mas eu preciso de mais pontos de iluminação naquele ambiente, ele é muito grande e aí um ponto de luz só não comporta, o que eu posso fazer? Você pode comprar um trilho eletrificado, que é esse tipo de luminária aqui. Ele é bem comprido, mas a alimentação dele, né, o local onde vem energia elétrica é bem no centro, é um único ponto. Então você instala ele ali bem centralizadinho, onde você tem já aquela furação, você já tem aquele ponto elétrico no teto, mas você tem um trilho bem comprido, tem vários tamanhos, e aí ali vão encaixadinhas várias lâmpadas, que são inclusive móveis, e aí você consegue direcionar elas para os locais onde você precisa. Então vamos dar um exemplo. Na sala, você tem ali vários spots, que são essas lâmpadas que ficam presas no trilho. Você pode direcionar uma para uma parede que você tem um quadro, outra ali mais para o meio do ambiente, para a mesinha de centro, que você quer iluminar aquela passagem, uma outra para uma outra parede que tem um papel de parede, um revestimento, a outra você pode direcionar mais para a cozinha. Então, enfim, são várias opções que você consegue trabalhar. E como ele é uma coisa móvel, se você quer mudar depois, você sobe ali numa escadinha e você direciona aquele spot pro lado que você quiser. Então essa dica é muito prática, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando tem um único ponto de luz no meio do ambiente, porque ele te traz essa flexibilidade. E a terceira coisa que você pode fazer, se você tem aí um estilo mais industrial principalmente, é deixar essa fiação aparente. Isso tá muito em alta hoje em dia, principalmente porque a gente tem muitas casas com laje, e aí se você não tem um gesso ou um tipo de forro que te permita ter várias luminárias em vários pontos e mudar a qualquer tempo, tem vindo essa tendência de deixar a fiação aparente. E aí como é que fica isso? Não é o fio lá vermelho, amarelo, azul, sei lá, aparecendo no teu forro. Você pode comprar um fio desse modelo aqui. Ele é encapado, ele tem essa capinha de tecido e tem várias cores. O que costuma se mais utilizar é o preto, mas você também pode utilizar branco, que aí também se o teu forro for branco não vai destacar muito, não vai aparecer muito, vai ficar mais clean. E aí você faz o deslocamento desses pontos de luz que você precisa. Então, por exemplo, você tem um ponto de luz no meio da tua sala, você colocou ali uma luminária, mas você quer distribuir outras luminárias ao longo da sala. Então você pega parte daquele ponto central, vai com o fio até o ponto onde você quer, instala a lâmpada, vai com o fio para outro e você vai fazendo ali aquele labirinto no teto, mas que pode ficar uma solução muito legal, como os projetos que eu tô deixando aqui. Então, já vi algumas pessoas utilizarem, eu particularmente ainda não utilizei para nenhum cliente. Acho que é uma ideia bem válida, principalmente se você tem um estilo aí mais industrial, de estruturas aparentes, de um tijolinho à vista, um concreto aparente, acho que pode ficar bem legal. É claro que tudo vai de ter um equilíbrio, então aquilo precisa ficar bem feito, precisa ser bem instalado, bem retinho, com o fio certo, para que pareça que foi intencional, para que não pareça do tipo, ah, meu Deus, essa pessoa que botou essa fiação aparente, que coisa feia. Não, se você fizer como nos modelos dos projetos que eu tô deixando aqui, pode ficar uma solução bem bacana, porque os fios estão todos alinhadinhos, eles estão fazendo os cantinhos certos, eles estão indo para as posições certas, então demonstra ser uma coisa intencional, né? Houve a intenção de fazer daquela forma e que pode ficar super bacana. Esse tipo de sistema é interessante quando você quer iluminar pontos diferentes mais de perto. Por exemplo, se você utilizar aquele trilho que eu falei, você vai conseguir virar o spot e direcionar lá para o local que você quer, mas a iluminação não vai ser tão forte lá, porque você direcionou e ela vai chegar lá mais fraca. Já se você deslocar o ponto e colocar realmente uma iluminação lá, aí vai iluminar mais. Então também dá para pôr aí essa questão na balança. E dica final ainda sobre iluminação, se no ambiente externo da sua casa alugada você quiser utilizar algum tipo de iluminação, mas você não quer furar o muro para colocar ali os pontos das arandelas, para puxar um fio, você pode utilizar a arandela solar. Esse é um tipo de arandela que não necessita de ponto elétrico, ela é alimentada pela própria radiação solar, como se fosse uma placa solar, e aí durante o dia ela vai ficar apagada e à noite, quando já não tem essa incidência dos raios solares, ela vai acender e aí você não vai precisar gastar com energia elétrica e nem fazer esses furos na parede para ter ali os fios, né, chegando ao ponto de alimentação.
Galera, então essas foram as dicas de hoje. São dicas que complementam as que eu dei lá no vídeo anterior. Eu falei o que você poderia fazer numa casa ou apartamento alugado e aqui eu te expliquei como fazer. Então eu acho que isso vai te ajudar bastante aí na tua casa. Me conta aqui nos comentários se você já usou alguma dessas técnicas aí, desses artifícios, ou se tem alguma coisa que eu falei aqui que você não conhecia, não tinha pensado ainda e já vai aplicar aí na tua casa. Então me conta aqui que eu preciso saber. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilha com aquele teu amigo que mora de aluguel, vive reclamando e não sabe o que fazer na casa. Essas dicas aqui vão ajudar bastante. Fechou então? Até a próxima! Fui!